São quase 3 horas da manhã. Olha a minha voz do jeito que tá. Eu tô tendo que vir aqui pra vocês trazer esse conteúdo, porque eu não poderia deixar de gravar essa análise desse jogo, mas eu precisava sair pra comemorar, galera. São 3 da manhã, eu tô chegando em casa agora e eu saí pra comemorar. Verdade é essa, porque não pode deixar de comemorar uma vitória tão importante e tão significativa como a vitória que foi hoje em cima do Criciúma por 3-1. E assim, além de todas as benéfices que a gente viu, de tudo que aconteceu de bom no jogo, eu ainda tive uns momentos maravilhosos com amigos durante essa partida. E a gente ultrapassou o Vila, cara, na tabela. E assim, você pode falar: ah, isso é coisa de clubismo. Ah, você tá sendo parcial. Não, galera, isso é significante para a temporada, para essa Série B 2023. Mas eu vou explicar isso melhor durante a análise. Então vamos falar desse jogo agora. Fala aí, seus torcedores que estão sem voz de tanto gritar. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, vai deixando seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para acompanhar todos os lançamentos aqui do canal, beleza? Deixe seu like aí, por favor, peço muito que você deixe seu like, porque isso ajuda demais na divulgação do canal, tá? Então, sem mais delongas, vamos falar da vitória que coloca o Atlético a um pontinho do G4. Vamos nessa. Galera, aquela derrota do Atlético para o Botafogo de Ribeirão Preto pode ser vista hoje como uma derrota até estratégica, tá? A gente perdeu para uma equipe que não tá disputando ali o G4, não tá disputando acesso à Série A. E foi um momento que a gente podia tropeçar, digamos assim, né? Seria melhor tivesse vencido? Seria, porque estaríamos hoje no G4. Mas mesmo assim, talvez tivesse que ter uma derrota nessa sequência. A derrota pro Botafogo foi no melhor momento, tá? Porque a gente volta pra Goiânia pra enfrentar o Criciúma, que não só está no G4, como, obviamente, é disputa direta. Então, o Atlético precisava ficar focado nisso e tinha um adicional, tá? Se o Atlético vencesse a partida, o Atlético passava o Vila Nova, que perdeu no início da rodada por 2-1 lá no Maranhão, pro Sampaio Corrêa. E isso é psicologicamente significativo, tá? Eu vou explicar pra vocês um pouco mais pra frente. Mas vamos falar primeiro do jogo. E antes de falar exatamente do jogo, eu quero pedir desculpas e fazer um agradecimento. Primeiro, pedir desculpas ao meu queridíssimo amigo Drayton Madeira, o comentarista de primeira, e toda a sua audiência, que eu ia participar do pós-jogo com vocês, tá? Só que eu fiquei tão feliz e estava acompanhado com tantos amigos que a gente acabou saindo para se divertir um pouco na noite aí. Na verdade, a gente saiu para comer, tá? E aí a gente acabou prolongando aí um pouco e acabei vindo gravar para vocês agora, 3 da manhã. E o agradecimento exatamente são a esses meus amigos, tá? O Rafael Roriz e sua esposa Andréia, o Sérgio Lima e sua esposa Mari, e o meu amiguíssimo Daniel, amigo de infância. Todos eles estavam comigo assistindo o jogo hoje, e isso deixou ainda mais especial essa partida. Então agradecer de coração aí a todos vocês, tá? O Atlético entrou num 4-2-1-3 com o Ronaldo no gol, Alex entrando no lugar do Luiz Felipe, que tá suspenso, né? E o Heron na zaga, Tubarão e Lucas Esteves na lateral esquerda e direita, né, tal. No meio, o Matheus Salles, Baralhas e o Dodô entrando como armador, Shailon pela direita, Luiz Fernando esquerda e Gustavo Coutinho, que logo no começo do jogo acabou sentindo uma lesão, provavelmente aqui uma lesão na posterior da coxa direita, se não me engano, e já foi substituído bem no comecinho do jogo pelo Matheus Peixoto. Gustavo Coutinho, que é o artilheiro da Série B, tá? E assim, é um jogador referência de gols pro Atlético e vai fazer falta, né? Obviamente o Matheus Peixoto é um bom jogador, é um jogador que consegue fazer um bom papel ali na frente, mas hoje ficou provado realmente que o Gustavo Coutinho estava em melhor fase, né? Está em melhor fase, e se ficar aí contundido, se for pro departamento médico, vai fazer alguma falta. Não que tenha feito para o jogo em si, tá? Mas é um jogador importantíssimo que o Atlético precisa recuperar o quanto antes. O jogo no primeiro tempo, galera, teve um adversário em comum para os dois lados, que foi o extremo calor que tá fazendo em Goiânia. E as duas equipes sentiram, tá? Tanto o Atlético, mas principalmente o Criciúma, sentiram esse clima hostil que é aqui em Goiânia, esse quente seco que tá fazendo, dessa massa de ar quente que resolveu pairar aqui no centro-oeste, né?
E aí, galera, o jogo foi truncado, tá? Mais chances do Atlético, na minha opinião. O Atlético, até o momento da contusão do Coutinho, era melhor na partida e controlava as ações. Quando o Coutinho se contundiu, o jogo parou um pouco. E aí isso diminuiu o ritmo do Atlético, fez com que o Criciúma crescesse na partida. E aí começou a levar perigo. Teve até um chute muito bom num cruzado de direita para esquerda ali, que passou raspando a trave. Teve uma bola na trave, né, uma finalização que pegou na trave ali também. E o Criciúma levou perigo pra caramba ao gol do Atlético. E ainda houveram muitos, na minha opinião, muitos erros de arbitragem, tá? Faltas que não existiram, a árbitra que não estava conseguindo controlar a partida. Houveram alguns desentendimentos dos jogadores que eu achei que ela poderia ter contornado de uma forma um pouco mais rígida, né? E ela não conseguiu. E aí o jogo ficou truncado, teve bastante faltas. E aí, sabe, foi minando a paciência do torcedor e dos jogadores em campo, tá? Não que a arbitragem tenha de fato comprometido, mas não ajudou. Tava deixando o jogo irritante. E aí fomos para o intervalo, um 0 a 0, que assim, a torcida estava animada, o jogo estava bom, mas estava complicado das equipes desenvolverem um bom futebol por conta do extremo calor. E a realidade é que alguns jogadores no primeiro tempo deixaram um pouco a desejar, tá? Principalmente o Dodô. O Dodô, pra mim, não jogou nesse jogo, tá? Ele figurou dentro de campo. O Matheus Peixoto também, tá? Depois que entrou, o Coutinho saiu, ele entrou e ele não fez tanta coisa assim, não. A verdade seja dita. Mas o time estava bem postado, armando pelas pontas, chegando com certo perigo. Então, assim, era um jogo interessante, tá? A gente esperava que o segundo tempo fosse ser superior ao primeiro. E de fato foi, tá? Principalmente pela postura do Atlético. Porque veja bem, cara, o Atlético é um time que tá acostumado com esse clima, ele treina aqui. E aí ele enfrenta um Criciúma que vem de um clima mais ameno, Santa Catarina é um clima um pouco mais úmido, mais agradável. Com certeza os catarinenses acabaram sentindo bastante esse clima, porque o Atlético seguiu pressionando, seguiu jogando com muita intensidade. E o Criciúma começou a definhar em campo, a verdade seja dita. Começou a ficar lento, começou a ter dificuldade de chegar ao ataque. Alguns jogadores acusavam cansaço, tá? E nisso, o Atlético chegou a um gol com um golaço do Baralhas, cara. Uma finta na entrada da área, finalização muito precisa, bola na rede. E aí vamos lá pro VAR, né? Aquele velho VAR, onde acusaram uma bola na mão. Aí eu vou colocar isso na conta de vocês, tá, galera, que tá assistindo. Você acha que foi pênalti? Você viu bola na mão do Shailon naquela jogada? Eu confesso que no estádio mostraram lá no telão e a impressão que dava é que a bola não pegou na mão, tá? A bola rolou pelo corpo do Shailon, não chegou a pegar na mão dele e aí parecia pelo ângulo da câmera que tinha tocado na mão. Não achei que tocou na mão, mas isso deixa a critério de vocês, tá? Não vou dizer que isso foi um erro da arbitragem, tá? Pra mim não foi, mas se foi pra você, coloca nos comentários, não tem problema. Discordar faz parte do debate, tá? E aí, galera, o Atlético abriu o placar e começou a recuar um pouquinho. Nisso que ele recuou, o Criciúma começou a querer gostar do jogo. Teve uma falta na entrada da área, a falta foi cobrada, desviou num jogador, não sei nem se foi do Atlético ou do próprio Criciúma, e entrou pra dar um empate. Empate esse que seria um péssimo resultado e que tava bem que na cara que era o resultado que o Criciúma queria, tá? Porque não me parecia que o Criciúma tinha forças para buscar uma vitória, mas eles queriam pelo menos um empate. E conseguiram aquele empate, né? Só que aí entrou na parada o Jair Ventura. O Jair Ventura, pra mim, fez substituições assim cirúrgicas. Mas ele tirou o Dodô, botou o Kelvin. E olha que eu tinha falado isso no intervalo com os meus amigos lá, tá? Que eu achava que ia ser muita ousadia se ele entrasse com o Kelvin pela direita. Porque normalmente seria o Ayrton, né? Que entraria por ali. Ele entra com o Kelvin e desloca o Shailon pro meio. Então o Kelvin fica uma ponta direita, o Shailon mais centralizado. E o time ganha muita profundidade com isso, porque o Kelvin, ele é veloz, ele é driblador e ele tem um bom passe, um excelente passe por sinal. Não à toa foi dele a assistência para a cabeçada precisa do Luiz Fernando, que empurrou a bola para as redes e colocou o Atlético na frente do placar de novo, para meu delírio absoluto, para minha garganta que foi pro espaço. Inclusive me dá um minutinho que eu vou pegar uma água, tá?
Nossa, minha garganta, vocês não tem noção. E 2-1 pro Atlético. E aí, cara, o Criciúma, pra mim, naquele momento, o Criciúma sentiu o baque, tá? Tanto físico, por conta do jogo, fez 3 substituições logo de uma vez, né, o Criciúma ali. E também o clima não estava bom e o jogo não estava bom pro Criciúma. Porque o Atlético, com as substituições, logo depois entrou o Matheus Salles e no lugar o Raul entrou no lugar do Matheus Salles, perdão. E o Ayrton entrou no lugar do Luiz Fernando, que já tinha cansado no jogo, né? Tinha se desgastado. E aí o time ficou muito agressivo. Ficou num 4-1 com o Salles sendo aquele jogador entre as linhas e o Matheus Peixoto à frente. E aí o time ficou muito agressivo. Ficou um time que estava pressionando saída de bola do adversário no segundo tempo. O Criciúma não conseguiu fazer frente a isso. E numa jogada pela direita, novamente, a bola vai tabelada ali entre o Baralhas e o Shailon. Baralhas apenas ajeita, o Shailon finaliza no contrapé do goleiro para fazer o terceiro gol do Atlético e deu números finais, tá? Porque depois disso o Criciúma tentou se lançar um pouco ao ataque, teve até uma falta muitíssimo bem cobrada, que foi na trave, né, no travessão, perigoso mesmo para o Criciúma diminuir o placar, mas foi só, tá? O Criciúma não conseguiu criar mais jogadas, o Atlético controlou as ações, teve até chances de chegar com certo perigo para tentar fazer um quarto gol, mas abdicou, até para se economizar também, né? Afinal, o clima é muito ruim. E o Atlético faz 3 pontos fundamentais. Se é pra subir, vai ter que vencer jogo direto. E é o segundo que o Atlético vence. Venceu o Juventude, vence o Criciúma agora e vai sair pra enfrentar o Ceará, que pra mim também é outro jogo meio que direto, tá? O Ceará jogando em casa é perigosíssimo e o Atlético vai precisar se virar e jogar diferente do que jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Agora, falando da questão da psicológica que eu falei do Vila Nova... Cara, durante toda a campanha da Série B, o Vila Nova, com razão, se vangloriou por fazer uma campanha melhor do que o Atlético. Chegou a liderar o Brasileirão, né? O Vila. E aí, cara, você vê que o Vila, no meio da janela de transferência, com essa troca de comando, perdeu-se um pouco do ritmo que o Vila tinha. O Vila tropeçou em alguns jogos. E aí, com isso, o Atlético, que na janela de transferência contratou muitos bons jogadores, o Vila contratou, na minha opinião, o melhor jogador foi o Juan Christian. Né? Teve um ou outro jogador interessante, mas o Juan Christian é quem tá fazendo realmente a diferença. No Atlético entrou uma galera. O Luiz Felipe faz muita diferença na defesa. O Alex chegando na zaga, né? O Lucas Esteves assumiu a titularidade. O Matheus Peixoto chegou para ser um substituto imediato e para ter essa disponibilidade. E o Baralhas, que é um jogador que, na minha opinião, foi o melhor jogador da partida, tá? É aquele jogador combativo, aquele cara que levanta a torcida com seu estilo de jogo raçudo, aquele jogador brigador em campo, não é violento, ele é um jogador que ele encara a partida com seriedade. Então, assim, esses jogadores fizeram muita diferença. Agora, principalmente, o Atlético investiu no seu comando técnico e o Jair Ventura ajeitou a defesa. Com exceção do gol do Botafogo, que foi um gol bem armado, um gol de bola rolando, fazia muito tempo que o Atlético não levava gol, cara. O gol de hoje foi de falta, bola parada e numa cagada, com todo respeito. Uma bola que resvala ali no jogador e entra numa falta cobrada, é uma sorte. Então, assim, a defesa foi muito bem organizada pelo Jair e o Atlético tem ataque. Então, esse ataque tá fazendo toda a diferença. E com isso, o Atlético chega a 47 pontos, passa o Vila. Então, assim, o Vila fica pressionado, porque agora ele viu o rival local ultrapassá-lo na tabela, né? O Atlético encosta com 47 pontos no G4, os outros times ainda vão jogar, Novo Horizontino, Guarani, né? Mas encosta. O Atlético, se mantiver o futebol que apresentou hoje no Ascioli, que apresentou no jogo anterior contra o Juventude, e se esquecer aquela bolinha ridícula que jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, é grande postulante a brigar por esse acesso. E não é clubismo, tá? Isso que eu tô falando é uma análise fria, mas foi uma vitória importantíssima. Uma vitória que coloca o Atlético de novo dentro da disputa pelo acesso à Série A. E eu já falei, já prometi em outro vídeo, se o Atlético subir, eu vou atravessar aquele Ascioli todinho de joelho, tá? Pra comemorar e pra pagar a promessinha aí pra vocês, tá? Claro, se alguém do Ascioli lá, alguém que comanda lá, puder me permitir
essa honra, né, de poder atravessar o gramado de joelhos. Mas estamos no caminho. Ainda não tem nada garantido, inclusive nós nem no G4 estamos, mas a esperança volta e principalmente a confiança volta com um placar muito bom diante de uma equipe muito forte, que é o Criciúma. Uma equipe que vai brigar pelo acesso até a última rodada, com certeza, mas foi importantíssimo vencê-los para mostrar que o Atlético tem força sim para buscar esse acesso à Série A do ano que vem. Essa é a minha análise. Se você curtiu, deixa eu curtir. Não curtiu, coloca aí o curtir para baixo, mas coloca nos comentários a sua opinião. Se inscreve no canal, marca o sininho para acompanhar os próximos lançamentos. A gente se vê nos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Um abraço do torcedor atleticano.